O desaparecimento de Gerald Negrete ocorreu em 1991 e é considerado um dos casos mais misteriosos envolvendo escoteiros nos Estados Unidos. Gerald tinha 12 anos e participava de uma caminhada com seu grupo de escoteiros na montanha San Gorgonio, uma das áreas montanhosas mais altas e acidentadas da Califórnia. Durante a trilha, Gerald começou a ficar para trás em relação ao restante do grupo. Ele estava cansado e tinha dificuldades para acompanhar o ritmo dos demais participantes. Em determinado momento, os líderes permitiram que ele continuasse sozinho por um trecho, acreditando que conseguiria alcançar o grupo mais adiante. No entanto, Gerald nunca chegou ao destino combinado. Quando perceberam que ele havia desaparecido, uma enorme operação de busca foi iniciada. Centenas de voluntários, agentes de resgate, cães farejadores e helicópteros vasculharam a região durante dias e depois por várias semanas. Apesar do esforço, Gerald não foi encontrado. Os investigadores descobriram alguns de seus pertences espalhados pela montanha. Entre eles estavam uma câmera fotográfica e um caderno. Em uma das anotações encontradas, Gerald escreveu que estava perdido, com sede e assustado, o que sugere que ele sobreviveu por algum tempo após se separar do grupo. As fotografias recuperadas da câmera também ajudaram a reconstruir parte de seus movimentos na montanha. Mesmo com essas pistas, nenhum sinal definitivo de Gerald foi encontrado. Seu corpo jamais foi localizado e não existe uma explicação conclusiva para o que aconteceu. A teoria mais aceita é que ele tenha sucumbido às condições severas da montanha, como desidratação, exposição ao frio, exaustão ou uma queda em alguma área remota de difícil acesso. Como a região possui ravinas profundas, vegetação densa e terrenos perigosos, é possível que seus restos mortais tenham permanecido ocultos. Décadas depois, o caso continua oficialmente sem solução. O desaparecimento de Gerald Negrete é frequentemente lembrado como um exemplo trágico dos riscos de se perder em áreas selvagens e das consequências de decisões equivocadas durante expedições ao ar livre. Scott Smith foi um músico canadense conhecido principalmente por ser o baixista da banda de rock Loverboy, um dos grupos mais populares do Canadá durante os anos 80. Nascido em Winnipeg, ele desenvolveu interesse pela música ainda jovem e acabou se tornando um dos integrantes fundadores da banda. Com a Loverboy, participou da gravação de diversos sucessos que fizeram o grupo alcançar fama internacional, especialmente no Canadá e nos Estados Unidos. Apesar de sua carreira bem-sucedida, Scott Smith é lembrado também por causa do seu desaparecimento trágico. Em novembro de 2000, ele estava navegando em um barco à vela próximo à costa da Califórnia, quando uma onda muito forte atingiu a embarcação e o lançou ao mar. As pessoas que estavam com ele tentaram ajudar imediatamente, mas não conseguiram resgatá-lo. Equipes de guarda costeira dos Estados Unidos iniciaram uma grande operação de busca utilizando barcos, helicópteros e outros recursos, mas nenhum sinal dele foi encontrado. As buscas continuaram por vários dias e posteriormente foram complementadas por esforços privados financiados por familiares, amigos e colegas da banda. Mesmo assim, Scott jamais foi localizado. Como seu corpo nunca foi recuperado, o caso é considerado um desaparecimento no mar, embora as autoridades tenham concluído que ele provavelmente morreu no acidente. O desaparecimento de Scott Smith causou grande comoção entre os fãs e músicos canadenses. Seus companheiros da Loverboy prestaram diversas homenagens ao longo dos anos, lembrando sua importância para o grupo e para a história do rock canadense. Até hoje, ele é lembrado tanto por sua contribuição musical quanto pelo mistério e pela tristeza envolvendo sua perda repentina no oceano.
O desaparecimento de Jenny Cheok é um dos casos criminais mais famosos da história de Singapura e ficou conhecido porque seu corpo nunca foi encontrado, mas mesmo assim houve uma condenação por assassinato. Jenny Cheok era uma garçonete de 22 anos que namorava Sunny Ang, um estudante de direito e mergulhador experiente. Em 27 de agosto de 1963, o casal foi até as ilhas conhecidas como Sisters Islands para praticar mergulho. Segundo os relatos, Jenny entrou na água 2 vezes. Após o segundo mergulho, ela simplesmente desapareceu. O barco era conduzido por um barqueiro chamado Yusuf bin Ahmed. Ele testemunhou que Sunny não demonstrou grande preocupação quando percebeu que a namorada havia sumido. Além disso, apesar de ser um mergulhador experiente, ele não entrou imediatamente na água para procurá-la. Equipes de busca, incluindo mergulhadores da Marinha Real Britânica, procuraram por dias, mas encontraram apenas uma nadadeira que pertencia a Jenny. O corpo jamais foi recuperado. Durante as investigações, a polícia descobriu fatos suspeitos. Pouco antes do desaparecimento, Sunny havia providenciado várias apólices de seguro de vida em nome de Jenny, que somavam uma grande quantia. Menos de 24 horas após ela desaparecer, ele já estava tentando receber o dinheiro dos seguros, mesmo sem haver confirmação oficial de morte. Isso levou os investigadores a suspeitar que ele tinha um motivo financeiro para se livrar dela. A promotoria argumentou que Sunny planejou a morte de Jenny durante o mergulho e fez tudo parecer um acidente. Embora nunca tenham encontrado o corpo, os promotores apresentaram uma série de evidências circunstanciais, incluindo o comportamento de Sunny, as apólices de seguro e as circunstâncias do mergulho. O júri considerou culpado de assassinato em 1965. O caso tornou-se histórico porque foi um dos primeiros em Singapura em que alguém foi condenado por assassinato sem que o corpo havia sido encontrado. Sunny Ang foi posteriormente executado em 1967. Até hoje, o destino exato de Jenny Cheok permanece desconhecido, já que seus restos mortais nunca foram localizados. Oscar Linxon foi um jogador de futebol inglês nascido em 1888 que atuava como defensor. Ele é lembrado principalmente por sua passagem pelo Manchester United e por ter desaparecido durante a Primeira Guerra Mundial. Linxon começou sua carreira em equipes amadoras na região de Barnet, na Inglaterra. Em 1908, enquanto participava de uma excursão de futebol pelo continente europeu, chamou a atenção de observadores do Manchester United e foi contratado pelo clube. Entre 1908 e 1913, disputou 55 partidas da Liga Inglesa pelo United e fez parte do elenco que conquistou o campeonato inglês da temporada de 1910 e 1911. Em 1913, transferiu-se para o clube irlandês Shelbourne FC, porém, a sua carreira foi interrompida pelo início da Primeira Guerra Mundial em 1914. Como muitos atletas da época, ele se alistou no exército britânico, ingressando no chamado Football Battalion, que em português significa Batalhão dos Futebolistas, uma unidade formada por jogadores e outros esportistas. O episódio mais marcante de sua vida ocorreu em 8 de agosto de 1916, durante a Batalha do Somme, uma das batalhas mais sangrentas da guerra. Linxon participou dos combates perto da localidade francesa de Guillemont e desapareceu em ação durante um ataque para capturar a estação ferroviária da região. O seu corpo nunca foi encontrado, por isso ele foi oficialmente registrado como desaparecido presumido morto. Ele tinha apenas 28 anos no dia em que desapareceu. Hoje, Oscar é lembrado tanto como um ex-jogador do Manchester United, quanto como um dos muitos atletas cuja vida e carreira foi interrompida pela Primeira Guerra Mundial. Seu nome está escrito no Thiepval Memorial, que é um monumento dedicado aos soldados britânicos que desapareceram na Batalha do Somme. Não, gente, não é esse Jack Black que eu tô falando. Jack Black foi um ex-criminoso, andarilho e ladrão e posteriormente escritor, conhecido principalmente por sua autobiografia chamada You Can't Win. Nascido em 1871, no que hoje é o Canadá, Jack Black passou grande parte da sua juventude e da vida adulta envolvido com crimes como furtos, roubos e arrombamentos. Ele viajava pelos Estados Unidos e Canadá pegando trens de carga clandestinamente, convivendo com mendigos
criminosos e usuários de drogas. Ao longo de cerca de 30 anos, ele passou aproximadamente 15 anos entrando e saindo de prisões. Depois de abandonar o crime, Black tornou-se um amigo do jornalista Fremont Older, que o incentivou a escrever sobre sua vida. O resultado foi o livro You Can't Win, que foi publicado em 1926. O livro descreve em detalhes o submundo criminoso do oeste norte-americano entre o final do século XIX e o início do século XX, incluindo assaltos, vício em ópio, prisões, fugas e a cultura dos criminosos itinerantes da época. Apesar de relatar aventuras criminosas, o livro tinha a intenção de mostrar como a vida do crime era destrutiva e difícil de abandonar. Uma das ideias centrais de Jack Black era que o sistema prisional frequentemente transformava pequenos criminosos em criminosos mais experientes. Ele criticava as prisões e defendia reformas no sistema de justiça criminal. Após o sucesso do livro, passou a dar palestras e escrever artigos sobre o tema. Sua obra influenciou fortemente o escritor William S. Burroughs, que considerava o livro You Can't Win como um de seus livros favoritos e uma influência importante em sua própria escrita. O final da vida de Jack Black permanece um mistério. Em 1972, ele desapareceu e nunca mais foi visto. Muitos pesquisadores acreditam que ele tenha cometido suicídio, possivelmente se afogando no porto de Nova York, mas isso jamais foi comprovado. Por isso, oficialmente, ele é considerado uma pessoa desaparecida. Barbara Newhall Follett foi uma escritora norte-americana considerada uma criança prodígio da literatura. Nascida em 1914, ela começou a escrever ainda muito pequena e impressionou adultos por sua inteligência e criatividade. Aos 12 anos, publicou seu primeiro romance, The House Without Windows, que recebeu elogios da crítica. 2 anos depois, ela lançou o The Voyage of the Normandy, consolidando sua reputação como um dos maiores talentos literários de sua geração. Apesar do sucesso precoce, sua vida pessoal foi marcada por dificuldades. Em 1928, seu pai abandonou a família, causando um forte impacto emocional e financeiro. Durante a Grande Depressão, Bárbara teve que trabalhar como secretária para se sustentar, enquanto continuava escrevendo manuscritos que acabaram não sendo publicados na época. Na década de 30, ela se casou com Nickerson Rogers. O relacionamento inicialmente foi feliz, mas deteriorou-se com o tempo. Bárbara acreditava que o marido estava sendo infiel, o que contribuiu para que o seu estado de depressão e insatisfação com a vida doméstica fosse pior. O aspecto mais famoso de sua história é o seu desaparecimento. Em 7 de dezembro de 1989, após uma discussão com o marido, Bárbara saiu do apartamento do casal em Brookline, em Massachusetts, levando cerca de $30 consigo. Desde então, ela nunca mais foi vista. O marido demorou 2 semanas para comunicar o desaparecimento à polícia, fato que posteriormente gerou suspeitas e críticas. Nenhum corpo foi encontrado e nunca surgiram provas conclusivas sobre o que aconteceu com ela. Diversas teorias foram propostas ao longo dos anos. Algumas pessoas acreditam que ela decidiu desaparecer voluntariamente para começar uma nova vida. Outras sugerem suicídio devido aos problemas emocionais que ela enfrentava. Há ainda suspeitas de que ela possa ter sido vítima de um crime, embora nenhuma evidência definitiva tenha sido encontrada. Em 2019, um pesquisador apresentou a hipótese de que restos humanos encontrados em 1948 poderiam ser dela, mas essa teoria jamais foi comprovada. Hoje, Barbara Newhall Follett é lembrada tanto por seu talento literário extraordinário, quanto por ser protagonista de um dos desaparecimentos mais intrigantes da história da literatura americana. Li Yuan foi um político chinês que atuou durante os períodos mais turbulentos da história da China nas décadas de 20 e 30. Ele nasceu em Pequim em 1879 e era aliado do poderoso senhor de guerra Zhang Zuolin, que controlava grande parte do norte da China durante a era dos senhores da guerra. Em 1926, Li Yuan tornou-se prefeito de Pequim, então conhecido como Beiping. O seu cargo fazia parte do governo dominado pela camarilha de Feng Tian, uma das principais facções militares que disputavam o controle do país após a queda da dinastia Qing. Após a invasão japonesa da Manchúria em 1931 e a criação do estado fantoche de Manchukuo, Li Yuan passou a colaborar com esse novo governo. Em 1983, ele foi enviado para a cidade de Chita, na então União Soviética, como cônsul geral representando Manchukuo. Seu papel mais controverso ocorreu em 1985, quando ajudou e
Lee Jun-keng a criar o Conselho Autônomo do Leste de Hebei, um governo separatista apoiado pelos japoneses no norte da China. O objetivo desse conselho era enfraquecer a autoridade da República da China e ampliar a influência japonesa na região. O aspecto mais misterioso de sua biografia é o seu desaparecimento. Depois da criação do Conselho Autônomo do Leste de Hebei, os registros históricos praticamente deixaram de mencioná-lo. Não se sabe como ele morreu, onde ele morreu ou o que aconteceu com ele após 1985. Por isso, Li Yuan é frequentemente incluído em listas de figuras históricas desaparecidas. Haji Sulong foi um líder religioso islâmico e ativista político nascido em 1895 na região de Patani, no sul da Tailândia, uma área habitada por uma grande população de origem malaia e religião muçulmana. Na época, muitos habitantes da região sentiam que sua cultura, língua e tradições estavam sendo ameaçadas pelas políticas do governo central tailandês. Ainda jovem, Haji Sulong viajou para Meca, na Arábia Saudita, onde estudou o Islã durante vários anos. Quando retornou a Patani, ele se tornou um respeitado estudioso religioso e passou a defender reformas educacionais, criando escolas que combinavam ensinamentos islâmicos tradicionais com matérias modernas. Sua intenção era melhorar a educação dos muçulmanos da região e prepará-los para o mundo contemporâneo. Com o passar do tempo, ele também começou a atuar politicamente. Durante as décadas de 40 e 50, o governo da Tailândia implementou medidas que incentivavam a assimilação cultural, exigindo que os cidadãos adotassem a língua e os costumes tailandeses. Muitos malaios muçulmanos de Patani consideravam essas políticas uma ameaça à sua identidade. Haji Sulong tornou-se um dos principais porta-vozes dessa insatisfação. Em 1947, ele apresentou um conjunto de propostas ao governo conhecidos como as 7 demandas. Essas propostas não defendiam a independência da região, mas sim uma maior autonomia local, o uso da língua malaia nas escolas e repartições públicas, maior participação dos habitantes locais na administração regional e maior reconhecimento das instituições islâmicas. As autoridades tailandesas, porém, encararam essas reivindicações com desconfiança e suspeitaram de que elas pudessem incentivar movimentos separatistas. Pouco tempo depois, Haji Sulong foi preso e acusado de atividades consideradas subversivas. Ele passou alguns anos na prisão e foi libertado em 1952. Entretanto, continuou sendo monitorado pelas autoridades. O acontecimento que o tornou uma figura histórica ocorreu em 13 de agosto de 1954. Naquele dia, Haji, um de seus filhos e alguns acompanhantes foram chamados para se apresentar às autoridades na cidade de Songkhla. Depois desse encontro, todos desapareceram misteriosamente. Nunca mais foram vistos e seus corpos jamais foram encontrados. O desaparecimento gerou inúmeras suspeitas. Muitos moradores da região acreditaram que ele havia sido assassinado por agentes do governo, embora nenhuma prova definitiva tenha sido apresentada e o caso nunca tenha sido oficialmente resolvido. Até hoje, o destino de Haji Sulong permanece um mistério. O desaparecimento de Nicholas Jagger ocorreu em abril de 1980 durante uma tentativa solitária de escalar o Lotshar, um dos picos mais difíceis e perigosos da região do Everest, no Himalaia. Na época, Jagger já era considerado um dos melhores alpinistas franceses e era conhecido por realizar expedições extremamente ousadas sozinho. O seu plano era alcançar o cume do Lotshar e depois seguir por uma longa e arriscada travessia até o Lotshar principal. Após abandonar uma tentativa anterior pela face sul da montanha devido ao alto risco de avalanches, ele iniciou a ascensão por uma rota diferente. Como costumava fazer, estava escalando sozinho, sem companheiros para auxiliá-lo ou testemunhar seus movimentos. No dia 27 de abril de 1980, ele foi visto pela última vez a cerca de 8.200 metros de altitude. As últimas observações indicavam que estava avançando bem e parecia em boas condições
condições. No entanto, as condições climáticas se deterioraram com ventos fortes e neve atingindo a região. A partir desse momento, não houve mais qualquer contato com ele. Quando Jagger não retornou conforme o esperado, foram organizadas buscas na montanha. Equipes procuraram por vestígios de sua passagem e até mesmo helicópteros participaram das tentativas de localização, mas nenhum sinal concreto foi encontrado. Sem testemunhas e sem corpo a recuperar, tornou-se impossível determinar exatamente o que aconteceu. Acredita-se que ele possa ter sofrido uma queda em uma das encostas íngremes da montanha, ter sido atingido por um avalanche ou sucumbido às condições extremas da chamada Zona da Morte, a faixa acima dos 8.000 metros, onde a falta de oxigênio torna a sobrevivência extremamente difícil. Como nenhuma dessas hipóteses pôde ser comprovada, as circunstâncias exatas de sua morte permanecem desconhecidas. Alguns anos depois, um alpinista relatou ter encontrado uma barraca próxima ao cume contendo um corpo que poderia ser o de Jagger, mas a identificação nunca foi confirmada. Dessa forma, Nicholas Jagger continua oficialmente entre os grandes alpinistas desaparecidos do Himalaia e seu destino final jamais foi esclarecido com certeza. Thomas A. Much, também conhecido como Tim Much, foi um geólogo, cientista planetário e alpinista norte-americano. Ele nasceu em 1931 em Rochester, em Nova York, e se tornou uma das figuras mais importantes da geologia planetária da NASA durante as décadas de 1960 e 70. Como professor da Brown University, Much estudou geologia da Lua e de Marte e escreveu livros influentes sobre ambos os planetas. Ele também liderou a equipe responsável pelas fotografias de superfície da missão Viking Program, que em 1976 enviou as primeiras imagens detalhadas da superfície marciana. Quando as fotos chegaram à Terra, Much descreveu a paisagem de Marte como uma visão extraordinária para a exploração humana. Além de cientista, ele era um alpinista experiente. Ele participou de diversas expedições em montanhas do Canadá, Paquistão e Himalaia, realizando inclusive algumas primeiras ascensões registradas. Seu destino tornou-se um mistério em outubro de 1980. Much estava liderando uma expedição ao Mount Nan, um pico de mais de 7.000 metros no Himalaia da Caxemira. Durante a descida, ele sofreu uma queda, machucando gravemente os tornozelos e a cabeça. Os seus companheiros conseguiram resgatá-lo inicialmente, mas precisaram descer a montanha para buscar ajuda. Quando retornaram, Much havia desaparecido. Acredita-se que ele tenha tentado descer sozinho após recuperar a consciência e caído em outra ravina ou fenda profunda. O seu corpo nunca foi recuperado e após sua morte presumida, a NASA prestou diversas homenagens. Uma cratera em Marte recebeu seu nome e o módulo de pouso Viking 1 foi renomeado como o Thomas A. Much Memorial Station. Ângelo Cruz, conhecido pelo apelido de Montito, foi um jogador de basquete porto-riquenho nascido em Nova York em 1958. Ele atuava como armador e teve uma carreira de destaque no basquete de Porto Rico, principalmente pelos Índios de Canóvanas, equipe com a qual ele conquistou campeonatos nacionais em 1983 e 1984. Ele também representou a seleção de Porto Rico em competições internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos de Seul em 1988. Durante sua carreira, Cruz era conhecido por sua habilidade em controlar o jogo e distribuir assistências. Um de seus momentos mais famosos ocorreu nos playoffs de 1983, quando acertou um arremesso de longa distância no último segundo para empatar uma partida decisiva, ajudando sua equipe a avançar rumo ao título. O aspecto mais misterioso de sua história ocorreu após a sua aposentadoria. Em 1998, enquanto visitava familiares em Porto Rico, Ângelo Cruz desapareceu sem deixar rastros. Desde então, ele nunca mais foi visto e não houve qualquer confirmação sobre o seu paradeiro. As circunstâncias do desaparecimento permanecem desconhecidas e o caso continua sem solução. Ao longo dos anos, familiares, amigos e admiradores mantiveram viva sua memória por meio de torneios de basquete, homenagens e campanhas de busca de respostas. Sua família declarou que, após décadas sem notícias, acredita que as chances dele ainda estar vivo são pequenas, mas o mistério nunca foi oficialmente esclarecido. Por isso, Ângelo Cruz é lembrado não apenas como um dos grandes jogadores da história do basquete porto-riquenho, mas também como um dos casos de desaparecimentos mais intrigantes ligados ao esporte em Porto Rico.
O desaparecimento de Ames Glover é um dos casos não resolvidos mais misteriosos da Inglaterra. Ames nasceu em 21 de agosto de 1989 e desapareceu em 5 de fevereiro de 1990, quando tinha apenas 5 meses de idade. Segundo o relato de seu pai, Paul Glover, o bebê estava no banco traseiro de seu carro estacionado em Southall, no oeste de Londres. O pai afirmou que deixou o veículo por cerca de 20 minutos para usar uma caixa eletrônica e comprar comida para a viagem. Quando ele retornou, o bebê já havia desaparecido. A investigação policial foi enorme para a época. Mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas, incluindo os próprios pais da criança. Apesar disso, nenhuma prova concreta foi encontrada, ninguém foi acusado e nenhuma pista levou ao paradeiro do bebê. O caso gerou controvérsias. Os pais de Ames estavam separados quando ele desapareceu e informações sobre problemas familiares foram divulgados à imprensa. Críticos argumentaram que isso fez com que a mídia desse menos atenção ao caso do que outros desaparecimentos infantis. Alguns comentaristas também apontaram possíveis fatores raciais, já que Ames era uma criança negra e seu desaparecimento recebeu muito menos cobertura do que outros casos famosos envolvendo crianças brancas. Em 2002, após anos de insistência da mãe de Ames, Shanika Ondati, a polícia reabriu a investigação. No ano seguinte, detetives viajaram para Gana após receberem informações de que Ames poderia ter sido levado para lá. Foram realizados testes de DNA em possíveis suspeitos, mas nenhuma ligação foi encontrada. A pista acabou não produzindo resultados e ao longo dos anos surgiram muitas especulações. Como não havia sinais claros de arrombamento no carro e nenhuma testemunha confirmou ter visto um sequestro, algumas pessoas passaram a desconfiar da versão apresentada pelo pai. Entretanto, a polícia nunca reuniu provas o suficiente para acusá-lo de qualquer crime, e essas suspeitas permaneceram apenas como teorias. Mais de 3 décadas depois, Ames Glover jamais foi encontrado e o caso continua oficialmente sem solução. Não se sabe se ele foi sequestrado por um desconhecido, levado por alguém conhecido da família, ou se outra explicação está por trás de seu desaparecimento. Até hoje, sua mãe continua buscando respostas sobre o que aconteceu com seu filho. O desaparecimento de Trevelyan Evans é considerado um dos maiores mistérios não resolvidos do Reino Unido. Trevelyan era uma mulher de 52 anos que administrava uma loja de antiguidades na cidade de Llangollen. Na manhã de 16 de junho de 1990, ela abriu a loja normalmente e passou as primeiras horas do dia atendendo clientes e conversando com conhecidos. Nada indicava que algo havia de errado. Testemunhas relataram que ela estava de bom humor e fazia planos para o restante do dia. Por volta do início da tarde, Trevelyan colocou um bilhete na porta da loja informando que voltaria em 2 minutos. Essa simples mensagem se tornaria um dos elementos mais famosos do caso. Ela saiu da loja aparentemente para resolver algo rápido, deixando para trás diversos pertences pessoais, incluindo sua bolsa, chaves e outros objetos que normalmente levaria consigo. Após sua saída, ninguém conseguiu determinar exatamente o que aconteceu com ela. Algumas testemunhas afirmaram ter visto Trevelyan conversando com um homem desconhecido naquele dia. Outras disseram tê-la visto andando pela cidade algumas horas depois. Entretanto, depois dessas observações, ela desapareceu completamente. Quando familiares e amigos perceberam que ela não havia retornado para casa, a polícia iniciou uma grande investigação. Foram realizadas buscas em rios, campos, florestas, minas abandonadas e outras áreas da região. Centenas de pessoas foram entrevistadas e inúmeras pistas foram analisadas. Apesar do enorme esforço, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. O que tornou o caso particularmente intrigante foi a ausência total de sinais de que Trevelyan tivesse decidido desaparecer voluntariamente. Ela não retirou dinheiro, não utilizou suas contas bancárias e não levou os pertences necessários para começar uma nova vida. Além disso, ela tinha uma vida aparentemente estável, sem problemas conhecidos que sugeriam uma fuga planejada. Com o passar dos anos, surgiram diversas teorias. Alguns acreditam que ela foi vítima de um sequestro ou de um assassinato. Outros suspeitam que o homem visto conversando com ela possa ter tido algum envolvimento. Há também quem considere a possibilidade de que ela possa ter sofrido um acidente e seu corpo nunca ter sido encontrado. No entanto, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada. Décadas depois, o destino de Trevelyan Evans continua desconhecido. Nenhum corpo foi localizado, ninguém foi acusado pelo desaparecimento e não existe uma explicação definitiva para o que aconteceu naquele dia de junho de 1990. O caso permanece em aberto e é frequentemente citado como um dos desaparecimentos mais misteriosos da história britânica.
O desaparecimento de Annie McCarrick é um dos casos de pessoas desaparecidas mais famosos da Irlanda e é frequentemente associado ao chamado Vanishing Triangle, que é um conjunto de desaparecimentos misteriosos ocorridos na região de Leinster entre as décadas de 80 e 90. Em janeiro de 1993, ela se mudou para Dublin para viver e trabalhar. Amigos e familiares afirmavam que ela estava feliz com a nova fase da vida e aguardava ansiosamente a visita de sua mãe, marcada para poucos dias. Numa sexta-feira, em específico no dia 26 de março de 1993, Annie planejava fazer uma caminhada nas montanhas de Wicklow. Pela manhã, ela telefonou para uma amiga convidando-a para caminhar com ela, mas ela recusou. Então a Annie resolveu caminhar sozinha. Ela foi vista em um banco retirando dinheiro para poder fazer compras em um supermercado. As sacolas com as compras foram posteriormente encontradas em seu apartamento, ainda sem serem guardadas, sugerindo que ela pretendia voltar logo. Durante muitos anos, acreditou-se que ela havia sido vista embarcando em um ônibus rumo à vila de Enniskerry, próxima das montanhas. Um suposto avistamento posterior colocaria Annie em um pub chamado Johnny Fox, acompanhada por um homem desconhecido. Segundo a história, o homem teria pago a entrada dela para um espetáculo de música tradicional. Entretanto, investigadores posteriores passaram a considerar esse relato pouco confiável e hoje muitos investigadores acreditam que Annie pode nunca ter chegado ao local. Apesar de buscas extensas, nenhuma evidência física foi encontrada. Seu corpo jamais foi localizado e nenhuma explicação definitiva surgiu. Durante décadas, o caso permaneceu oficialmente como desaparecimento, embora a polícia irlandesa suspeitasse que ela tivesse sido vítima de um crime. Em 2023, exatamente 30 anos após o desaparecimento, a polícia irlandesa elevou oficialmente a investigação para um caso de homicídio, afirmando acreditar que Annie foi assassinada. Os investigadores também revisaram erros cometidos nas investigações originais e passaram a analisar novas pistas e suspeitos. O caso teve um avanço importante em junho de 2025, quando um homem na casa dos 60 anos foi preso sob suspeita de envolvimento no assassinato. A polícia realizou buscas forenses em uma residência ligada à investigação. No entanto, o suspeito acabou sendo libertado sem acusação formal e o caso continua sem solução definitiva. Mais de 30 anos depois, o desaparecimento de Annie McCarrick permanece um mistério. Não se sabe exatamente onde ela esteve após suas compras naquela manhã, quem pode ter estado com ela nas horas seguintes ou onde seus restos mortais poderiam estar. Para sua família, especialmente sua mãe Nancy, o principal objetivo continua sendo descobrir a verdade e encontrar algum vestígio que permita encerrar o caso. O desaparecimento de Jodie Rosenstruth é um dos casos não resolvidos mais famosos dos Estados Unidos. Jodie era uma apresentadora de televisão de 27 anos que trabalhava para a emissora QIMT na cidade de Mason City, no estado de Iowa. Na madrugada de 27 de junho de 1995, ela deveria apresentar o telejornal matinal. Quando não chegou ao trabalho no horário previsto, uma colega telefonou para ela por volta das 4h10. Jodie atendeu e disse que havia perdido a hora, mas que estava se arrumando e sairia imediatamente para a emissora. Essa foi a última vez que alguém confirmou ter falado com ela. Horas depois, como Jodie não apareceu no trabalho, a polícia foi até o seu apartamento. No estacionamento foram encontrados fortes indícios de que algo havia acontecido. Seus sapatos de salto, objetos pessoais e uma chave de carro dobrada estavam espalhados perto do veículo. Havia também sinais de luta, levando os investigadores a concluir que ela foi provavelmente sequestrada ao sair de casa. Vizinhos relataram ter ouvido um grito naquela manhã e uma testemunha afirmou ter visto uma van branca suspeita nas proximidades. Apesar dessas pistas, nenhuma delas levou à identificação do responsável pelo desaparecimento. Ao longo dos anos, diversas pessoas foram investigadas. A que recebeu mais atenção foi John Van Cise, um amigo de Jodie que esteve com ela na noite anterior ao desaparecimento. No entanto, ele nunca foi acusado formalmente de qualquer crime e sempre negou envolvimento. Outros possíveis suspeitos também surgiram ao longo das décadas, mas nenhuma prova conclusiva foi encontrada. Em 2001, Jodie foi declarada legalmente morta, mas a investigação permaneceu em aberto. Novas buscas foram realizadas em 2017, 2024 e 2025 e investigadores particulares continuam tentando obter informações. Em 2025, uma série documental chamada Her Last Broadcast: The Abduction of Jodie Rosenstruth
voltou a chamar a atenção para o caso. Mesmo após mais de 30 anos, o corpo de Jodie nunca foi encontrado e ninguém foi preso pelo crime. Em 23 de agosto de 1912, Bob Dunbar, um menino de 4 anos, desapareceu durante uma viagem de pesca com a sua família perto do lago Swayze, um pântano que fica na Louisiana. Equipes de busca vasculharam a região por semanas, procurando sinais de afogamento, ataques de animais ou sequestro, mas nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. O caso ganhou enorme atenção na imprensa nacional, mas após cerca de 8 meses de busca, as autoridades encontraram um menino em Mississippi viajando com um homem chamado William Cantwell Walters. Os pais de Bob afirmaram que aquela criança era o seu filho desaparecido. Porém, Walters insistiu que o menino era na verdade Bruce Anderson, filho de uma mulher chamada Julia Anderson, que teria permitido que ele viajasse com a criança. A situação por aí tornou-se extremamente confusa. Inicialmente, os relatos sobre o reconhecimento da criança foram contraditórios. Algumas testemunhas afirmavam que os pais de Dunbar pareciam inseguros se aquele era realmente Bob. Julia Anderson também teve dificuldades para identificar imediatamente o menino quando o viu. Apesar disso, o tribunal acabou decidindo que a criança era Bob Dunbar. Walters foi condenado por sequestro e sentenciado à prisão perpétua, embora a condenação tenha sido posteriormente anulada e ele tenha sido libertado. E o garoto cresceu acreditando ser Bob Dunbar. O garoto se casou, teve filhos e viveu toda a sua vida com essa identidade. Durante décadas, o caso foi considerado uma história de desaparecimento seguida de um reencontro milagroso. Entretanto, quase um século depois, uma investigação familiar levou à realização de testes de DNA em 2004. Os resultados mostraram que o homem criado como Bob Dunbar não possuía ligação biológica com a família Dunbar. Isso indicou fortemente que a criança encontrada em 1913 era na verdade Bruce Anderson mesmo. Consequentemente a isso, o verdadeiro Bob Dunbar nunca foi encontrado e seu destino permanece desconhecido até hoje. A teoria mais comum, e provavelmente a verdadeira, é que Bob tenha morrido poucos depois de desaparecer, possivelmente afogado no lago ou vítima de algum acidente nos pântanos da região. Porém, como nunca foram encontrados restos mortais nem provas definitivas, o caso continua oficialmente sem solução. O mistério de Bob Dunbar é lembrado não apenas pelo desaparecimento em si, mas também porque uma criança aparentemente foi entregue à família errada e viveu quase que toda a sua vida sob uma identidade que não era sua.